Aleluia, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu me chamo Ana Paula. Hoje é dia 16 de junho de 2014 e eu quero falar com vocês a respeito de uma coisa que eu observei essa semana. E essa semana me fez olhar para trás em outros dias que eu vivi e eu consegui ver de um modo geral, de um modo profundo e de um modo muito concreto algumas coisas que Deus tem feito na minha vida. A gente tem vivido literalmente o Evangelho reformado, que seria o Jonathan Edwards, o Evangelho, né, desses homens reformadores que vieram da Inglaterra. E glória a Deus, eu tenho ouvido em muitos vídeos pessoas dizendo que Deus traz um avivamento, Deus traz um avivamento. Tem irmãos que falam, Deus vai trazer um avivamento no Brasil, e tá aqui, e dali. Mas eu posso dizer, meus irmãos, pelo que eu tenho observado, vivido e visto na comunidade cristã reformada, ela surgiu nos últimos, o que eu posso dizer, 5 anos, 4 anos. Esse grupo de pessoas, né? É a igreja que saiu de dentro da igreja, saiu reformada. E se a gente vê, essa igreja reformada, ela prega o arrependimento, ela prega a salvação exclusivamente pela graça, ela prega sobre o Deus irado, ela prega sobre o arrebatamento principalmente, que está iminente à nossa porta, ela prega santidade, né? E, enfim, ela prega conserto, ela prega em alarme, num senso que não tem mais tempo da gente pecar, não tem mais tempo da gente voltar atrás, e nós temos que crer no Evangelho de Jesus verdadeiramente, porque o nosso Mestre está voltando. E como é belo, como é lindo ver a igreja reformada. E eu creio que é isso, né? Esse é o avivamento. Só que não está só no Brasil, está no mundo inteiro. E está associando com aquela passagem bíblica que diz que nos últimos dias os jovens sonhariam, os velhos teriam visões, alguns profetizariam. Eu não lembro ao pé da letra a passagem, mas vocês a conhecem tão bem quanto eu. Se vocês leem a Bíblia, se vocês têm buscado a Deus, estudado a respeito, vocês sabem melhor do que eu estou dizendo. E realmente a gente tem visto aí tantos e tantos e tantos relatos de irmãos e irmãs que estão tendo sonhos com Deus, da volta de Jesus, outros estão tendo sonhos sobre a grande tribulação que vai vir, e etc. Vocês veem em português, em inglês, em espanhol, em tantas línguas, né, traduzidas, a gente vê como que Deus está falando, como ele falava nos dias de Moisés, Deus hoje está falando com muitas pessoas. E glória a Deus, então é o avivamento. E a igreja reformada, ela prega muito essas coisas que eu disse, mas tem um tema que ela não prega. Ela não prega e se prega muito pouco. Sobre prosperidade. E ontem eu fechei a minha semana. Ontem, no domingo, meus irmãos, eu fechei uma semana de muito trabalho, de muita luta. Deus me levou a fazer coisas que uma pessoa sozinha não poderia fazer e eu consegui fazer. E conto o testemunho rapidinho para vocês e vou puxar aqui um texto bíblico no Salmo. E quero trabalhar em cima desse Salmo. Olha só, eu quero ler com vocês e vou lê-lo todo. É o Salmo 90. Olha só. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Deus não estava falando só para aquele povo da época, mas Deus, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Esse Salmo 90, ele foi uma oração de Moisés, homem de Deus. Eu até imagino quando Moisés parou para fazer essa oração, né? Às vezes ali naquele deserto, durante 40 anos, com aquele povo gigante, ali no meio daquela situação. Imagina, Moisés parou ali no entardecer, né? No finalzinho do dia, e sentado ali, talvez num lugar um pouquinho mais alto, o sol se pondo naquele deserto, aquela atmosfera, né?
cor de pêssego, porque o sol estava descendo já, estava pondo. E ali Moisés, ele olha talvez para aquele povo, né, ali as mães concluindo seus trabalhos, os filhinhos brincando ainda um pouco de fora, os homens, né, construindo ali aquele acampamento, né, ali naquele local, alguns ali conversando, outros cuidando dos seus animais. E eu imagino Moisés sentado num lugar à parte e falando com Deus, né? Moisés, ele foi o homem que Deus mais usou em milagres. Deus não usou nenhum outro para abrir o Mar Vermelho. Moisés foi um homem extremamente usado por Deus em milagres. E ali vem esse Salmo 90 e vem uma oração de Moisés. Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa oração, como que ela é profunda. Então Moisés começa a oração. Ele fala: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a tua bondade, a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Meus irmãos, por que eu peguei o Salmo 90? Eu quero focar aqui nesse último versículo. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Quer dizer, Moisés ele fala 2 vezes a mesma coisa. Consolida o trabalho, a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Antes, nesse salmo, ele fala da realidade da vida humana. Ele fala da simplicidade da vida humana, não? A vida humana ela é curta, ela é pequena aos olhos de Deus. Deus é eterno e nós podemos viver 80, 90 anos, né? A gente vive dias de fatiga e a Bíblia diz que os nossos dias passam debaixo do furor de Deus. E por que a Bíblia diz que os nossos dias passam debaixo do furor de Deus? Porque Deus é santo. E Ele criou as coisas para serem santas. E o homem pecou. E desde o dia que o homem pecou, Deus ele tem o seu furor, né? Aqui a Bíblia fala: quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. E sinceramente, ser humano nenhum é ingrato, é capaz de temer a Deus como o furor dele é grande. Nós não somos capazes de fazer isso, meus irmãos. Então aí ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Essa pequena frase aqui, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O que seria esse contar os nossos dias? Não é dizer, eu vivi até tanto e agora eu vou viver mais tanto e vou morrer. Não. Deus ele está querendo dizer aqui para nós que nós, a partir do momento que a gente aprende
a contar os nossos dias, a gente começa a adquirir sabedoria. Porque o que é contar os nossos dias? Contar os nossos dias, meus irmãos, é olhar para trás e ver o que Deus fez por eles. Como que Deus ele regeu, cuidou, proveu, abençoou, disciplinou as nossas vidas. Isso é contar os nossos dias, porque a partir do momento que os nossos olhos se abrem ao modo de como Deus ele trabalha na vida de um filho seu, automaticamente a gente começa a reconhecer a bondade, a provisão, a graça, o amor de Deus, a disciplina que Ele tem para conosco, e a gente consegue, meus irmãos, aprender a crescer. A gente começa a ser maduro. E é aí que eu quero contar. Lá no finalzinho ele fala, né? Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Na Bíblia a gente vê que Deus ele abençoou muito o povo judeu, o povo de Israel. Ele abençoou Jacó, ele abençoou a Davi, ele abençoou toda aquela geração. A gente vê ali quando o povo de Israel entrou na terra prometida nos primeiros anos, teve muita prosperidade, até o momento que eles se voltaram contra Deus e aí começou a cair sobre eles as maldições. Mas toda vez que esse povo se arrependia, Deus vinha e socorria, mas Deus não só socorria, Deus abençoava de modo grandioso o povo de Israel. A gente vê José, filho de Jacó, né? Quando ele vai ali para o Egito e vira governador do Egito, e o Egito enriqueceu por causa da administração de José. O faraó enriqueceu e enriqueceu tantíssimo, e José ele foi tão abençoado por Deus, ele salvou vidas na época da seca, aqueles 7 anos de seca que teve na zona, e ele conseguiu durante 7 anos de prosperidade armazenar grãos, né? E a Bíblia conta a história de como que Deus ele abençoou e abençoou o seu povo de geração em geração. E eu não conheço Jerusalém, meus irmãos. O máximo que eu conheço de Jerusalém é na internet, é na televisão, nos noticiários, alguma fotografia. Mas todos os relatos que eu tenho sobre quem conhece Jerusalém, diz que quem vai em Jerusalém fica de boca aberta, porque tem uma prosperidade tão grande. Os judeus, eles são prósperos, diz as pessoas que vão em Israel e vêm. Mas basta você ver, né, pelo Google Mapa, pelo mapa satelital, como fala em português, eu não lembro. Mas basta ver pelo mapa, no satélite, aquela zona toda árida, né, de deserto, mas a zona de Israel, onde está Israel, é toda verdinha. Diz que Israel hoje exporta flor, fruta para o mundo inteiro, porque Israel é um jardim, né? Diz que o povo hoje ali em Israel, os judeus, é um povo muito próspero. E vocês veem aí, né? Eles são primeiros na ciência, na tecnologia. Vocês veem eles com coisas assim, a inteligência, a praticidade de viver a vida, o modo como eles conseguem, né, ter tanta prosperidade. Então a gente vê que Deus é com esse povo. É o Deus da nação desse povo. É a única nação cujo Deus é verdadeiramente o Senhor. Porque as demais nações, elas estão subjugadas a principados e potestades. Vocês veem que a padroeira do Brasil não é Deus, né? É a Nossa Senhora Aparecida. A Itália, eu não sei aqui quem é que é o padroeiro da nação, mas aqui a gente vê o tal do Santíssimo Papa, né? Então a gente vê aí no mundo inteiro, cada lugar tem o seu rei, a sua rainha espiritual. Mas a Israel não, é a única nação cujo Deus é o Senhor. E é uma nação próspera. Porém a gente fica pensando, bom, então o judeu ele tá bem. O judeu é próspero. E pelo que eu vi até hoje na minha vida, eu não conheci um judeu que fosse pobre, né? Eu nunca fiquei sabendo de história de judeu pobre no Brasil. Ou que está mal, ou que mora numa favela, que está em situações, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas até então, onde eu vejo história de judeu, seja onde ele estiver no mundo, ele vive em situações diversas de outras pessoas. Ele consegue ter um passo à frente dos demais. E ontem, eu fechei a minha semana ontem. Por quê? O que está acontecendo? A família do meu marido, eles têm um bar na beira da praia, um restaurante. Só que esse restaurante, ele abre 3 meses no ano. E já há 2 anos que esse restaurante está parado. Quando eu cheguei aqui na Itália, 8 anos atrás, eles ainda chegaram a abrir esse restaurante uns 3 anos direto.
Só que como fica fechado o ano inteiro e tá dentro da água praticamente, ali na praia, né? Então fica com ferrugem, suja, poeira, bagunça. Então toda vez que abre esse bar, tem que limpar os frigoríferos, tem que limpar forno, tem que desinfetar tudo, tem que lavar chão, tem que lavar mais de 1000 copos, pratos sem parar, enfim. É um trabalho muito porco. Tem um programa aqui na televisão que chama Trabalho Sujo, né? São exatamente esse tipo de trabalho, que quem trabalha limpa esgoto, ou então quem cuida de vaca, faz vaca dar luz, aí tem que cuidar daquela coisa ali, quando ela tá ganhando o filhote dela, aí tá no meio daquela bagunça, sujeira, não sei. Trabalho porco, né? São aquelas profissões que a pessoa tem que se lambuzar na sujeira, na bagunça, nas dificuldades. E eu me senti uma protagonista desse trabalho sujo essa semana, porque o que acontece? Toda vez que eles abriam esse bar, juntava 4, 5 mulheres limpando esse bar, no mínimo 3. E cada uma ia limpando uma coisa, né? E eu lembro que passava até 2 semanas para limpar. Às vezes não tudo isso, às vezes isso tudo. Eles tinham que pintar tudo, enfim, trabalho, meus irmãos, que não acaba mais. E esse ano, depois de 2 anos fechado, meu marido decide pegar esse bar. Por quê? A Itália está tendo uma crise econômica muito feia. Para vocês terem ideia, meu marido é eletricista. E todo dia o telefone toca, ele sempre tem alguma coisinha para fazer. Nós estamos há mais de 20 dias que o telefone dele não tocava. E ele tava ficando assim, né? Uma pessoa que tá acostumada, ainda que na crise ter alguma coisinha toda semana, ficar praticamente quase 1 mês sem fazer absolutamente nada, no mês de junho, que aqui é já antes do mês de junho, mês de maio, já é para ter tanto movimento no telefone dele, todo mundo querendo colocar um ar-condicionado, arrumar alguma coisa, né? Um sistema elétrico, enfim. Trabalho nunca faltou, ainda que a gente mora numa zona bem afastada das grandes cidades. Dessa vez nós ficamos aí mais de 20 dias. Agora, esses dias, está começando alguma coisinha em giro, mas eu não sei o nível que vai ser. Então, meu marido decide abrir esse restaurante. E quem vai limpar esse restaurante? Eu, sozinha. Eu comecei segunda-feira passada. Eu comecei limpando algumas máquinas, né? Maquinário de fazer pizza. É tudo maquinário, sabe? E quando eu olhei para aquele lugar, eu olhei para mim e falei, meu Deus, eu sozinha vou limpar isso? Porque a família tem os seus inconvenientes, tem os seus problemas. Chegou num ponto em que eu sou, igual eu falo aqui, eu sou muito sozinha. Na hora que eu preciso resolver certas coisas, eu sou sozinha, porque, infelizmente, todas as vezes que eu contei com alguém aqui da família para me dar uma mão, depois eu escutei muita abobrinha, e a vida foi me levando a me separar dessas coisas, né? O que eu posso fazer, eu faço. E, meus irmãos, comecei na segunda-feira, na terça, na quarta eu não fui, na quinta eu fui, sexta também fui, sábado não, e terminei no domingo. E cada coisa que eu limpava era uma mais complicada do que a outra. Só para vocês terem ideia, tinha um freezer modelo antigo, quadrado, grande, e ele estava todo cheio de crosta, de gordura, como uma cola colada no freezer por 2 anos. Cocô de rato. E tava realmente uma coisa terrível. Eu tive que jogar água com balde, pôr de molho e ficar ali esfregando aquela confusão e tirando aquela água até começar a sair água limpa. E eu levei mais ou menos umas 2 horas para limpar esse frigorífero, esse freezer. Enfim, meus irmãos, por que eu tô contando isso? Porque eu já contei em um dos meus testemunhos aqui, foi o aniversário do meu filho de 4 anos também, que eu fiz tudo sozinha, que ninguém veio aqui e se ofereceu para me ajudar a fazer um salgadinho, a encher um balão. E eu fiz uma festinha para esse menino, tudo sozinha, sabe? E gira daqui, gira dali, meus irmãos. Ontem eu parei cansada,
Porém, durante a semana, eu não tive uma gota de cansaço, aquela preguiça que o corpo não tem energia. Vocês já perceberam como quando tá no verão e a pessoa fica murcha, sem energia? Eu não sei dizer porque já há algum tempo, talvez por um pouco de batalha espiritual, que esse fato de colocar esses vídeos no ar, de orar, de buscar a Deus, eu tenho tido alguns problemas de saúde que tem me trago o corpo fica murcho, cabeça às vezes dói muito, 3, 4 dias direto, e eu tô até fazendo tratamento com o médico, né, e tô tentando resolver esse problema. No final foi diagnosticado que eu tô com um probleminha e eu vou ter que fazer um pequeno intervento. Porém, isso tudo já tá caindo aí por uns 8 meses direto, mas como foi esses dias, parecia, eu me senti uma menina de 18 anos, no vigor da minha energia, da minha saúde, e à noite eu só senti o cansaço do trabalho. Já no dia seguinte eu já levantava carregada. E sabe, meus irmãos, eu vi realmente o quanto que Deus foi comigo. E pensando ontem isso, aí aquilo parou na minha cabeça. De repente eu comecei a olhar para trás. Eu lembrei do aniversário do meu filho. E eu lembrei de tantas coisas que aconteceram na minha vida que eu tive que fazer tudo sozinha aqui na Itália. Coisas que sim, sempre precisariam pelo menos de mais uma pessoa para me ajudar. E eu nunca tive essa disposição de boa vontade de alguém, né, que viesse: Ana, você tá precisando de ajuda? Eu vim te dar uma mão. Não, meus irmãos, foi tudo sozinha. E todas as vezes que eu executei tudo que eu executei sozinha, eu sempre fiz com o coração muito apertado, porque você sente, né, a carência de uma mão que te ajuda, de uma mão que te apoia. E, enfim, meu marido gira daqui, gira dali, alguma coisa ele tem feito, mas no total mesmo, é como se ele fizesse 10% e eu fizesse os 90% do trabalho pesado. E toda vez, meus irmãos, parece que são coisas que uma pessoa sozinha não pode fazer. Mas eu vou dividindo em dias e cada dia eu faço uma coisa. E para concluir esse testemunho, porque eu quero testemunhar mesmo, esse bar, esse restaurante, eu limpei ele todo, é grande. Eu limpei ele todo, meus irmãos. Eu limpei a cozinha industrial toda, eu limpei o bar, eu limpei chão, eu limpei os maquinários. E ficou... Tá fechado essa semana, agora a gente ainda tá colocando algumas coisas no lugar, mas quem entra lá sente um perfume de limpeza tão grande, meus irmãos. Eu limpei com cloro, eu limpei com, não sei se tem no Brasil um produto que se chama Lisoform, que desinfeta, né? Ele pode ser usado até para limpar o hospital, de tanto que ele é forte como produto de limpeza, é muito perfumado. Com isso que eu limpo a minha casa, e isso eu usei lá, entre outros produtos. Então, assim, meu marido ontem vira pra mim e falou assim: nossa, Ana, quando eu abri agora o restaurante, mas bateu um perfume tão forte de limpeza, de perfume de limpeza, eu nunca vi, em todos os anos que aquele restaurante existe, esse restaurante tão perfumado. Sabe, meus irmãos? E assim, tá tudo tão limpinho. Porque eu areava, meus irmãos, eu areava os cantinhos, eu enxaguava. Enquanto a água não saía limpinha, eu não tinha sossego. Teve coisa que eu lavei 2, 3 vezes até ter certeza que realmente estava limpo. Por que eu tô contando esses detalhes para vocês? Usei produto para tirar o ferrugem, esfreguei, limpei, areei, enxaguei, depois desinfetei. Porque... depois eu parei aqui em casa ontem, eu já estava já de pijama, tinha tomado banho, era 6 horas da tarde, pus o pijama e estava pensando como que Deus prospera tudo que eu ponho a minha mão. Sabe, aquele aniversário do meu filho, eu sozinha, eu fui fazendo os doces, parecia que era pouco, mas quando ficou pronto, tinha tanta coisa. E tava tudo fresquinho, tudo gostoso. Eu peguei receita, né? Eu segui a receita de tudo. Eu não sei fazer nada de cabeça. Eu fui pegando receita na internet, daqui e dali. Mas ficou maravilhoso. Ficou tudo perfeito. Não teve nada que eu mordia. Disse, nossa, tá duro como uma pedra, ou tá muito doce, ou falta açúcar, eu não gostei. Acabou tudo.
Agora teve o aniversário de uma sobrinha minha cunhada me pediu para fazer um bolo de aniversário todo decorado. Pegou uma fotografia na internet e falou, eu quero esse bolo aqui, você dá conta de fazer? Eu fiquei meio com temor, eu falei que ela é muito exigente. Meus irmãos, mas gira daqui, gira dali, eu consegui fazer o bolo, ficou maravilhoso, modéstia à parte, mas eu preciso dar o testemunho. Ficou totalmente perfeito, os personagens ficaram muito bem feitos. Quando ela viu, ela ficou, mãe, tá mais linda do que eu imaginava, você conseguiu fazer direitinho. E ela não parava de tirar a fotografia dela com a menina no bolo. Então assim, meus irmãos, tudo que eu tenho posto à mão tem prosperado. São coisas que, humanamente falando, eu não seria nunca capaz de fazer, meus irmãos. Sabe, às vezes a gente cozinha alguma coisa, às vezes a gente limpa alguma coisa, às vezes a gente geste, né? Faz alguma coisa e no final você olha, fica tão perfeito, sabe? E um testemunho pequenininho, há mais ou menos uns 15 anos atrás, talvez menos do que isso, uns 10 anos atrás, eu tô com 35, eu devia de ter uns 18 anos na época, foi quando eu aprendi a minha profissão, que é trabalhar com a computação gráfica. Foi quando eu aprendi tudo que eu precisei para tocar os outros anos da minha vida no Brasil, enquanto eu trabalhei ali na área da computação gráfica, e foram mais de 9 anos trabalhando. Porém, eu trabalhei numa empresa e ali a gente fazia mapa. Eu tinha que fazer mapa para a área de telecomunicações, porque eles tinham que instalar as antenas dos telefones celulares. Só que a gente tinha que mapear os bairros, né? Os quarteirões, as ruas, tinha que pôr nome de rua. E eu lembro que na época estava explodindo no Brasil esse tipo de trabalho na área de telecomunicações. E eu estava aprendendo, né, o trabalho, eu comecei desenhando esses mapas. E eu lembro, meus irmãos, que eu trabalhava quase 24 horas por dia. Eu ia para lá já 8 horas da manhã, eu já estava lá, e saía de lá 3, 4 da manhã. E de segunda a segunda, essa vida, parava meia hora, almoçava e já voltava para os computadores. E sempre trabalhando. Nessa brincadeira eu adoeci. Eu tive um ataque de estresse. Só para vocês terem uma ideia, meu rosto inchou, minha boca ela inchou e estourou como se tivesse cheia de afta. Estourou, que eu não podia tocar, rachou e saía sangue e ficava meio amarelada. Eu fiquei muito esquisita, eu fui no médico, o médico falou, isso aí não tem uma... Isso é estresse, é cansaço, pode ser que você comeu alguma coisa não bem lavada na rua, é um pouco de tudo. E eu lembro que eu cheguei no escritório onde eu trabalhava num domingo de manhã, e eu virei para a mulher do meu patrão e eu falei com ela, olha, doutora, não vou dizer o nome de ninguém, que eu acho que aqui não vem ao caso, mas eu falei, doutora, eu nem conseguia falar. Quando ela me... Ana Paula, o que tá acontecendo? Você tá igual um monstro, você tá com a minha boca, meus irmãos, ela tava gonfiada, que ela ficou pendurada. E eu mal conseguia falar. E ela falou, o que tá acontecendo com você, Ana Paula? O que tá acontecendo? Eu falei pra ela, eu falei, doutora, eu acho que hoje eu não dou conta de trabalhar não, porque realmente eu não tô bem. Aí ela falou, vai pra casa hoje, reposa, amanhã você vem de novo. Eu não lembro bem a história mais, porque tem mais de 9 anos que isso aconteceu, muito mais tempo, tem uns 12, 13 anos que isso aconteceu. Eu sei que eu fui pra casa naquele dia, e no dia seguinte eu fui trabalhar. Já tava melhor e tal, descansei um pouquinho, a boca ainda tava ruim, mas eu conseguia segurar a onda, porque eu tinha que trabalhar, porque o marido dela é uma pessoa muito ambiciosa, muito exigente. E eu lembro que eu cheguei lá e ele vai me dar, além daquele trabalho, ele me deu um outro trabalho para fazer, porque ele estava me ensinando na época a fazer maquete eletrônica. O que seria maquete eletrônica? É quando você cria a imagem em 3D de uma construção. Por exemplo, é como se você fizesse uma planta de um prédio, né? E faz a fotografia. É como se você mostra para o cliente o resultado final de determinada construção, uma maquete eletrônica. Eu amava aquilo ali. Realmente é a minha profissão, né? Trabalhar na área da computação gráfica. E então eu estava muito entusiasmada, só que eu estava tão sobrecarregada de serviço e ele vai me dar essa maquete eletrônica para fazer. E eu tinha que fazer ela e mais o serviço. Aí eu consegui mostrar para ele, ele já estava ficando nervoso porque tinha o prazo da entrega e tinha passado esse período que eu tinha adoecido. Eu não sei o que acontece, que lá na salinha dele, né, no escritório dele,
eu não sei, meus irmãos, gerou um problema, porque ele vira e fala assim, que eu não era competente o bastante para fazer tudo, e que eu tinha que fazer tudo. E eu lembro que eu falei para ele, mas eu adoeci, olha para você ver o quanto que eu tô me arrependendo de trabalhar aqui. Eu tô trabalhando tanto que eu adoeci. Aí ele, não, que eu sou uma incompetente, que não sei o que, e descarregou em cima de mim desaforos, meus irmãos, que sinceramente eu fiquei tão aborrecida naquela casa que eu saí do escritório dele e já saí e fui embora. Larguei tudo, larguei o emprego. E era no 13º andar da rua Carijó, se eu não me engano, que eu trabalhava no centro de Belo Horizonte. E olha o que me acontece. Eu com medo de pegar o elevador, porque eu fiquei com medo de esperar que o elevador viesse e ele viesse atrás de mim para ainda continuar falando, eu desci a escada. E as escadas eram aquelas escadas que vai rodando, sabe? É a espiral. Eu lembro que eu pus o pé já no 5º ou no 6º degrau, me veio aquela música na cabeça. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Meus irmãos, eu já estava chorando ali eu comecei a chorar mais ainda, porque Deus literalmente me mandou segurar na mão dele e ir. Não tema, segue adiante, não olhe para trás, segure na mão de Deus e vai. E realmente, o que é que aconteceu? Logo depois desse fato, né? Depois eu fui receber o salário, devia de receber um belo dinheiro, por exemplo, uns 3, 4 mil reais pelo menos. Eles me pagaram uns 230 reais na época, que eu não acreditei, que eu fiquei tão injuriada que eu queria até deixar o dinheiro pra lá. Eu nem lembro se eu peguei o dinheiro. Eu sei que foi uma coisa muito porca que eles fizeram comigo. Eu posso dizer que eu tirei de proveito dessa experiência a profissionalidade, porque ali eu entrei no mundo da computação gráfica, porque até então eu não sabia fazer nada na minha vida. Como profissional, eu tinha 18 anos, eu era novinha, estava começando a carreira realmente. E eu só posso dizer que ali eu tirei proveito, eu aprendi uma profissão, aprendi mesmo, fiz curso com eles, eu comecei fazendo curso, depois eu comecei trabalhando e eu tive ali alguns meses de experiência, o suficiente para depois eu colocar anúncio no jornal e eu começava a dar aula. Eu comecei a dar aula de computação gráfica para engenheiro, arquiteto, decorador. E sabe, meus irmãos, aquilo ali foram mais de 9 anos trabalhando por conta própria. Eu colocava anúncio num jornal de Belo Horizonte que se chama Jornal Balcão. E domingo eu colocava, saía domingo e, se eu não me engano, toda quinta-feira. Mas como tocava o telefone, segura na mão de Deus e vai. Sabe, o telefone tocava e eu tinha aluno. Sabe, eu lembro que eu cobrava o curso, se um aluno vinha na minha casa, eu cobrava 150 reais. E se eu ia na casa do aluno por causa do ônibus, eu cobrava 250 ou 200, dependendo da zona que eu tinha que ir, do gasto com o ônibus, que no final aquele dinheiro extra era para pagar ônibus. E, meus irmãos, foi uma profissão maravilhosa. Foram anos que me preencheram. Ali eu consegui trabalhar em empresas também, eu comecei a prestar serviço para algumas empresas. E durante mais de 10 anos, Deus, Ele cuidou de mim. Eu consegui mexer na minha casa, eu consegui pagar as contas. Eu ensinei para minha irmã mais nova, 5 anos do que eu, a mesma profissão. Hoje ela trabalha com telecomunicações numa empresa com carteira assinada. E é isso que tem mantido tanta coisa que ela precisa. Sabe? É a estrutura que Deus fez na minha vida e abençoou até a minha irmã, sabe? E então assim, ontem eu fiquei olhando para trás da minha vida. Eu falei, meu Deus, quanto talento o Senhor me deu, quanta coisa o Senhor me deu condição de fazer, coisa que quando eu não tenho, meus irmãos, quem pode me ajudar, eu faço. Sabe? Às vezes é o cabelo, eu preciso arrumar o cabelo, não é que eu vou no cabeleireiro, eu consigo sozinha me arrumar, fazer o que eu preciso. Aprendi a fazer a unha, a manicure, a pedicure sozinha. Se eu quiser ficar com a unha bem feita, eu preciso sentar meia hora ali com esmalte, com as coisinhas ali e faço, sabe? E eu fiquei olhando e falei, gente, quanto talento que Deus me deu, quanta coisa que Ele me deu, Ele me abençoa.
Eu consigo tocar a minha vida. E eu ontem, meus irmãos, eu vi tudo que eu tenho colocado à mão tem sido abençoado. E é aí que eu lembrei da palavra prosperidade. Meus irmãos, eu não sou rica. Eu não sou um tipo de pessoa que se pode permitir de sair todo final de semana, comer pizza, ou então todo mês comprar uma roupa nova, um sapato novo. Tem hora que eu tenho sapato que eu uso ele já há 3, 4 anos direto, dependendo, porque como na Itália faz frio, faz calor, você tem que usar o sapato na estação do calor, você usa um tipo, e na estação do frio você usa sapato fechado, por exemplo. Então assim, eu tenho sapato aberto que eu já uso já há 3, 4 anos aqui na Itália, e uso mesmo. Sabe, eu não sou esse tipo, quero comprar, gastar dinheiro, tenho se eu precisar. Tudo que eu faço, meus irmãos, tudo que eu vivo é o necessário para passar cada dia. Por exemplo, agora vai fazer aniversário meu outro filho, apesar que eu já disse que vai ser uma coisa muito simples mesmo, literalmente isso para não passar em branco. E meus irmãos, eu gastei o quê? Uns 20 euros aqui para comprar os negócios para fazer o aniversário desse menino. Sabe? Então assim, é assim que a minha vida é regrada, é difícil, é fatigosa, porque trabalho demais, inclusive por isso que no verão a gente nem consegue gravar tantos vídeos. É uma vida fatigosa que eu sinto o peso da fatiga, de noite eu sinto o cansaço, sabe? Da fatiga, do trabalho árduo, do meu dia, o estresse, porque tem que procurar levar bem a família, os filhos, é tanta coisa, né? Tanta responsabilidade. Porém, meus irmãos, de cabeça erguida, eu posso dizer para vocês que eu tenho conseguido vencer todos os meus desafios, todos os obstáculos que têm vindo. E é por isso que eu frisei com vocês, quando Moisés ele fala, né? Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Salmo 90, versículo 17. Sabe? E ali a gente vê que Deus ele não acompanha só o povo judeu, mas ele acompanha o povo cristão, sabe? Os de Cristo. Se você realmente é de Cristo, eu leio para você aqui o versículo 12 do Salmo 90, quando ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. É isso que aconteceu comigo, meus irmãos. Quando eu contei esses testemunhos aqui para vocês, a realidade eu estou contando os meus dias para vocês. Coisas que muitas das vezes uma pessoa normal não conseguiria fazer. Tem hora que até hoje eu paro e eu fico assim, meu Deus, como é que eu consegui fazer tudo isso? Como é que eu consegui resolver tal coisa? Ontem, meus irmãos, ontem foi dia 15 de junho de 2014, eu chorava de tardezinha, depois que eu cheguei em casa. Eu chorava, mas eu não chorava de tristeza não, meus irmãos. Eu chorava de joia, de alegria, de satisfação, porque eu reconhecia, lembrando cada coisa que Deus fez por mim. Ontem eu lavei 2 frigoríferos, daquele frigorífero que é quadrado, fica no chão, é grande. Frigorífero de sorvete, né? Quando você vai ver aqueles frigoríferos daqui bom e tal. Era sujo, sabe? E eu consegui pegar um produto justo. Eu consegui usar o produto na quantidade justa. E limpei, resolvi um problema que, sinceramente, uma outra pessoa poderia dizer, eu não dou conta. Aliás, eu mesma diria, eu não dou conta, porque na hora que eu peguei para fazer, eu fechei o olho e fiz, meus irmãos, na coragem, movida realmente pela graça de Deus, pela força que Deus me deu. Porque se eu fosse parar para pensar muito, eu garanto para vocês que eu não saía do lugar, porque realmente foi muita confusão. E se vocês pudessem ir lá hoje, ver esse local, vocês iam dizer, não. Aqui, no mínimo, umas 3 pessoas limparam. E eu limpei sozinha, em uma semana, todo esse bar, esse restaurante. E é eu que vou ter que tocar o barco por toda a estação do verão, quando meu marido abrir. De manhã eu vou ter que ir lá e vou ter que limpar. Limpar o chão, molhar as plantas, limpar a cozinha, dar uma ajeitada no bar, desinfetar tudo, limpar o banheiro público do restaurante, sabe? E eu não tenho medo não, meus irmãos. Eu tô realmente cheia de coragem para fazer tudo isso, porque igual eu tô dizendo, consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Eu não sou uma judia.
Eu não tenho essa prosperidade que o judeu tem, porém eu tenho a mesma mão que está na cabeça dos judeus, a mesma mão que tem abençoado o povo judeu, que tem guardado o povo judeu, que tem feito de Israel um jardim no meio do deserto, que tem provido para aquele povo, sabe? Tanta coisa que só Deus e Ele sabem. Essa mesma mão está sobre a minha vida. E eu tenho certeza, meus irmãos, e eu gostaria de saber mesmo o testemunho de todos, porque eu gostaria, sabe, se vocês olharem para a vida de vocês e olharem para os dias de vocês passados, que sabe quanta coisa que você fez e você faz e prospera. Sabe, o talento, a desenvoltura em executar aquilo que você tem nas suas mãos. Se você é dona de casa, se você é uma pessoa que trabalha fora, se você está indo para a escola, sabe, eu posso ver mesmo, porque Deus, aquele que a Ele pertence, Deus cuida de nós. Nós não somos ricos, quer dizer, eu não sei, talvez você que está aí do outro lado ouvindo comigo, você está realmente prosperando em finanças nessa terra. Mas talvez, meus irmãos, você prospera na sua vida. Você vive dia após dia debaixo da misericórdia de Deus. Nós vivemos sim, debaixo do furor do Senhor. Mas a partir do momento que nós fomos salvos pelo sangue de Jesus e pela graça de Deus, a gente já não está mais debaixo do furor de Deus. A gente está debaixo do furor no sentido, nós estamos num mundo caído, que jaz no maligno, rodeados de pessoas pecadoras, somos pecadores, então a natureza tem gemido com dores de parto, os sinais estão aí, o mundo está caótico para todo lado, e a gente sabe que tem o furor de Deus que já está a toda tona aí, né? Porque a partir do momento que a gente violou a santidade da imagem da pessoa de Deus através do pecado, a gente sabe que existe realmente esse furor, mas que está sendo retido pela graça, pela misericórdia, pelo amor e pela justiça do Senhor, para que Ele salve, que Ele cele os seus, até que Ele cele o último dos seus e nos leve em graça para o céu, para descansar eternamente, para viver onde o tesouro que Ele tem para nós não vai ser corroído pela traça ou pela ferrugem. Aleluia, meus irmãos, eu precisava desse testemunho, eu precisava falar essas coisas hoje. Ontem eu estava até mais carregada, porque estava na flor da emoção. Porém, mesmo assim, sabe, meu querido e minha querida, eu creio que é o suficiente, sabe, para lembrar você que as mãos do Senhor estão sobre as nossas cabeças, as nossas vidas. Ele tem nos livrado dos problemas do mal e Ele tem nos ajudado, meus irmãos, a fazer tudo que a gente precisa fazer e a gente pode sair com a cabeça erguida. E eu queria dizer para você, se você está vivendo uma luta, uma dificuldade, coisas que para você a princípio parecem ser grandes demais, eu queria deixar essa mensagem de consolo. Deus é o teu Senhor, Ele vai à frente. Assim como Ele falou com Josué antes de entrar em Jericó, né? Diz que tinha um homem parado quando Josué estava para ir na terra prometida, Jericó. Tinha um homem parado, Josué pergunta para ele, mas você é por nós ou contra nós? E aquele homem, que eu acredito, eu não consegui entender se era um anjo ou se era o próprio Deus, ele fala, eu sou o comandante do exército do Senhor. Eu sei que quem venceu a batalha para Josué ali em Jericó foram os anjos de Deus que cercaram e jogaram o muro por terra e venceu, e eles foram vencendo. É assim que Deus faz por nós, sabe? Ele não faz um milagre hoje de você encontrar uma coisa já limpa, uma coisa pronta, mas Ele te dá a força sobrenatural para você passar por cima e vencer cada obstáculo. Eu gostaria de agradecer realmente, meus irmãos. Eu gostaria de agradecer realmente, porque Deus é por nós, Deus é conosco. Olha, como é feliz o homem a quem disciplinas o Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos, e todos os retos de coração a seguirão. Salmo 94, do versículo 12 ao 15. Poderia continuar lendo, que eu estou justo numa zona de salmos aqui, numa área
em que um salmo é mais lindo do que os outros. Olha, os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade do Senhor é o ornamento perpétuo da tua casa. Salmo 93, versículo 5, né? E os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Salmo 92, do versículo 2 ao 15. Paro por aqui, meus irmãos. Olha, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês. E que vocês realmente contem os dias da sua vida. Olhem para trás, reflitam. Talvez você está passando por momentos de muita luta, de dificuldade, de cansaço, porque a igreja do Senhor está cansada. A atmosfera que a gente tem respirado, ela é muito pesada. O telejornal italiano ontem mostrou a história de um homem casado com uma mulher muito bonita, numa casa linda. Você tem que ver que vila, que casinha mais linda que eles tinham. Uma menina de 5 anos e uma nenenzinha de 20 meses. Era antes do jogo da Itália, foi no dia do jogo da Itália, né, com a Inglaterra. Esse homem chegou em casa, abriu a porta, disse que a mulher estava vendo televisão e as crianças estavam dormindo. Esse homem pegou uma faca e começou a esfaquear a mulher, disse que ela só olhava para ele e falava, por quê? E morreu naquela situação, querendo saber por que ele estava matando ela. Depois que ele matou ela, ele foi no quarto, que estavam as 2 criancinhas dormindo, e esfaqueou as 2 criancinhas. Eu sei que aí no Brasil tem muito mais história do gênero, mas a gente está vivendo em dias que o amor se esfriou do coração dos homens e o pecado se multiplica. Então a igreja de Cristo, ela está cansada, ela tá realmente nos últimos passos nessa terra. A gente está realmente, às vezes eu creio que a gente está vivendo em dias abreviados, porque senão nenhuma carne se salvaria. Ou talvez essa passagem de dias abreviados, ela vai se repetir no futuro, mas hoje para nós, a gente está vivendo realmente uma atmosfera muito carregada, muito tensa, muito pecado, sabe? O pecado, ele traz o peso, né? Porque tem demônio demais solto por aí. E tem a rebelião do homem, tem a ira de Deus com os olhos voltados para a terra, tem anjos segurando a natureza, né? Enfim, a Bíblia fala de tanta coisa assim. Então, meus irmãos, a gente está cansado. Então eu sei que vocês que estão aqui comigo estão vivendo problemas, desafios, tantos obstáculos, tantas coisas que muitas das vezes vocês podem dizer, eu não dou conta. Saiba, meu irmão, que você não está sozinho, que Deus é por você, Deus é com você, Deus, ele está te ajudando. Parece que não, muitas vezes a gente faz as coisas enquanto você está fazendo ali, realmente é difícil. Mas eu gostaria de pedir a você que tenha um outro pouco de paciência, sabe? Que você descarregue com Deus o teu estresse, o teu cansaço, a tua tristeza, muitas das vezes, na reação do porquê que, né? Daquilo que está acontecendo, daquilo que você está vivendo. Mas não perca a esperança, sabe? Nós estamos caminhando para as férias eternas, nós estamos caminhando para uma vida realmente justa. Nós vamos respirar uma atmosfera santa, uma atmosfera linda, polida, justa, verdadeira, amorosa. Nós vamos respirar o ar que Deus respira. Então, que a gente possa realmente ter mais um pouquinho de paciência. Eu espero que essa palavra que eu deixei aqui hoje com vocês, ela possa servir de ajuda, como um abraço mesmo, sabe? De conforto, de consolo para cada um que está aqui comigo, sabe, meus irmãos? É difícil, mas não é impossível. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Aleluia! Quem nos separará do amor de Cristo? Nada, meus irmãos. Então, seja firme, seja valente, seja fiel, erga a tua cabeça e continue, porque Deus é com você. Eu vos deixo a grande e santa paz do Senhor Jesus e que realmente Deus possa estar guardando a cada uma das vidas que estão aqui comigo nesse momento. Amém? Olha, como eu estou falando, eu não sei qual vai ser a intensidade das minhas publicações de novos vídeos. Hoje eu consegui dar uma escapada, eu estou fazendo esse vídeo aqui.
Mas vocês podem ter certeza que mano a mano que eu vou recebendo, eu vou pregando, eu vou falando, eu vou testemunhando, porque é isso, né? É isso que está esperando a vida da gente. A gente está aqui esperando o nosso Senhor, o nosso Salvador. Enquanto a gente espera, a gente procura trabalhar no ministério, trabalhar na obra e glorificar o reino de Deus que está em nossas vidas. Então que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Amém, amém e amém.